Plantão Médico Bandeirantes de hoje recebendo a doutora Ana Carolina Martins, bióloga, mestre e doutora em genética e biologia molecular. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, viu? Bom dia, obrigada Danilo, obrigada pelo convite a todos e todas aí do programa, toda a equipe. Quero começar parabenizando pelas 150 edições do programa, parabéns. É uma felicidade imensa estar aqui hoje com vocês nesse momento especial, nesse marco. Fico feliz pelo convite. Quero dizer, Danilo, que quando eu era criança, eu participei de um programa na rádio chamado Brincando de Radialista. E eu lembro, assim, que era muito legal, muito divertido, eu me divertia muito, assim. Então, só para te dar esse contexto que tu tá resgatando aí minhas memórias afetivas desse momento. Ah, Então, agradecer demais o convite e o espaço. Que Obrigada. delícia, que gostoso, né? O rádio é mágico mesmo, é fascinante e fascinante também, não é? É o tema que a gente vai falar hoje, não é? Ao longo dessas 150 edições, a gente teve aqui a oportunidade, doutora, de falar de mais de 80 assuntos, de 80 temas diferentes de saúde, de qualidade de vida, de prestação de serviço. A gente já falou de Parkinson, Alzheimer, TDAH, ansiedade, depressão, hipertensão, doenças oculares, saúde bucal, uma infinidade de assuntos, mas pela primeira vez a gente vai ter aqui a chance de falar sobre o cérebro, que também é um assunto complexo, porque afinal de contas o cérebro ele é complexo, né? Ele é interessante, ele é curioso e ele é fascinante, né? E você fala de uma maneira muito fácil, muito didática, consegue traduzir essa complexidade do cérebro nos seus canais digitais, no seu Facebook, no seu Instagram, no YouTube, nas palestras que você dá. Então, feliz que deu certo aqui o nosso bate-papo da gente falar sobre esse assunto tão interessante que é o cérebro. Eu queria já começar perguntando sobre a neurociência, né? O que a neurociência estuda, hein, doutora? É o sistema nervoso, é o desenvolvimento do cérebro, são as doenças neurológicas e psiquiátricas? Qual que é o campo de estudo, hein? Muito bem, muito boa essa pergunta. Como você bem mesmo disse, o cérebro, a gente é o grande maestro aí da nossa vida, né? Do nosso funcionamento como ser humano, e é realmente um grande mistério, né? Nós somos cientistas, tentamos desvendar e conhecer pouco a pouco essas nuances que envolvem essa complexidade do cérebro humano, e eu acatei como desafio pessoal, propósito de vida, talvez, traduzir, né, didaticamente, de forma muito lúdica, muito acessível, isso que a gente faz dentro das universidades, que é investigar sobre o cérebro humano. Então, as neurociências, que a gente pode chamar, né, é um campo de investigação muito amplo e muito recente, se a gente for parar para pensar, que a década de 90 a gente chama de década do cérebro, que foi a partir daí que se teve um investimento massivo financeiro, né, em pesquisas para se estudar mais sobre esse órgão tão complexo que é o cérebro humano. Então, essa área das neurociências são as áreas de investigação do funcionamento do sistema nervoso como um todo, então, desde o neurodesenvolvimento, né, como é que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, periférico se desenvolve, desde lá da embriologia, né, da formação dos nossos órgãos lá dentro da barriga da nossa mãe, até tomadas de decisões mais complexas, passando pelo envelhecimento, né, então esses transtornos e doenças que atingem o nosso sistema nervoso central, tudo isso está dentro desse grande guarda-chuva das neurociências, né? E aí, dentro das neurociências, a gente pode dividir em aplicabilidades, né, da neurociência, que é, por exemplo, a neuropsicologia. Então, a gente tem a aplicação desses conceitos, dessa informação sobre o cérebro humano aplicada na psicologia. A gente tem a neuropsicopedagogia, né, que é a aplicação disso dentro da área da educação, das educações, da alfabetização e principalmente dos transtornos, né? Então, essas crianças e adolescentes que têm dificuldade de fazer de aprender, né, de reter essas informações. A gente tem a neuroeducação aí mais especificamente também. Hoje a gente tem o neuromarketing, a gente tem a neurociência sendo aplicada no direito, né, nas vendas. Então, a gente tem um guarda-chuva muito grande dentro dessas neurociências, mas nada mais é do que o estudo,
né, a investigação de como funciona esse órgão, né? Eu gosto de dizer que a minha linha de investigação principal no mestrado e no doutorado foi doenças neurodegenerativas, então eu tentava entender um pouco mais de fatores modificadores dessas doenças, mas para a gente entender primeiro doenças ou transtornos, a gente precisa entender como funciona o cérebro fisiologicamente, né, em condições normais de pressão e temperatura, como ele atua, para depois a gente entender como ele funciona quando ele não está nesse estágio ideal. Né? Então, as neurociências nada mais são do que isso, essa grande investigação sobre o funcionamento aí do sistema nervoso central e periférico. Na sua rede social eu vi um post que o cérebro ele se desenvolve até os 25 anos de idade, então até essa idade o cérebro está ali em obras, em construção, amadurecendo, aprimorando, se desenvolvendo, doutora? Exatamente. A gente tem... A ciência, ela evolui, né? E a gente acreditava até a década de 90 que o cérebro era imutável, ou seja, que a gente crescia, o cérebro durante a infância crescia em tamanho, em complexidade, né, em volume, e chegava um momento que ele estagnava, né, que ele parava de crescer. E hoje a gente sabe que não. Um dos conceitos mais importantes da neurociência da modernidade é a neuroplasticidade. Quer dizer, um cérebro plástico, moldável, mudável, mutável, né? Então, esse cérebro, ele termina o seu amadurecimento de estruturas e regiões e complexidade aos 25 anos de idade, 23 a 25 anos. Então, aí termina de maturar as áreas, ou seja, aí ele chega no seu desenvolvimento completo. Então, quando a gente está falando de adolescentes e jovens, né, nessa primeira fase da vida adulta, a gente está falando ainda de um cérebro imaturo, né? Como tu disse, um cérebro em obras, um cérebro que ainda está terminando de formar a sua complexidade estrutural. Mas mesmo depois dos 25 anos, a gente sabe que esse cérebro continua mudando, né? As conexões entre um neurônio e outro, que são as células que fazem essa comunicação do cérebro com o corpo, do cérebro com o externo, ela continua mudando. Então, o nosso cérebro, em resumo, Danilo, ele nunca deixa de mudar, através da neuroplasticidade. E isso é muito importante para nós nos apropriarmos desse conhecimento para que a gente possa estimular, fortalecer, né, chegar na velhice com uma boa saúde cerebral, uma boa saúde mental. Então, eu digo que para aprender sobre o cérebro humano, basta ter um, né? Então, eu acho que esse conhecimento sobre o cérebro, ele beneficia muitos profissionais, sim, né? A gente está falando de professores, psicólogos, neuropsicopedagogos, terapeutas, mas também ele beneficia a nossa vida pessoal, né? Então, conhecer um pouquinho sobre memória, sobre atenção, né, sobre emoções, o processamento das nossas emoções, tudo isso serve, a neurociência serve como uma ferramenta, né? Ela empodera, o conhecimento liberta, né? Então, a gente conhecer sobre o órgão que rege a nossa vida é muito importante. E hoje a gente sabe que através de algumas práticas a gente consegue manter esse cérebro ativo, né? Manter esse cérebro saudável através da neuroplasticidade. Mas sim, ele termina o seu desenvolvimento só lá aos 20, 25 anos. Ele termina o desenvolvimento nessa idade, né? Mas falando ainda sobre a neuroplasticidade, é a capacidade, como você colocou, né, doutora, do cérebro mudar, se adaptar, aprender coisas novas todos os dias, não é? E eu já queria entrar numa questão aqui que é de preocupação de muitos dos nossos ouvintes, não é? Algumas doenças que eu até citei no início do programa, né, de Alzheimer, uma demência, e de que forma que a gente pode, então, munir o nosso cérebro, exercitar o nosso cérebro, fortalecer, né, para que lá no futuro, lá na frente, a gente não tenha essas doenças e esses problemas todos, né? É verdade que caça-palavra, palavra cruzada, aquelas dinâmicas, jogo da memória, tudo isso ajuda o cérebro, isso é mais um mito. De que forma, então, doutora, você falou de algumas práticas, né, do dia a dia que ajudam, então, a fortalecer, a desenvolver o cérebro? Alguns exemplos aqui, por gentileza. Muito bem, essa é uma pergunta muito interessante, né? Principalmente a gente que estudou, eu na minha carreira profissional que estudei doenças neurodegenerativas, a gente mergulhou mesmo em fatores que ajudam não só
pessoas acometidas por essas doenças que você falou, por essas demências ou por essas doenças neurodegenerativas, que a gente sabe que não tem cura, não tem tratamento, então o que a gente busca é melhorar a qualidade de vida desses sujeitos, né? Diminuir a velocidade da progressão da doença ou fazer que essa doença comece a se manifestar mais tardiamente. E a gente sabe sim que algumas práticas são eficientes para isso, nessas doenças neurodegenerativas e também para pessoas que não possuem esses transtornos ou doenças, que é como você falou, chegar numa velhice, né, numa terceira idade, com o cérebro lúcido, com o cérebro ativo, com o cérebro afiado, que a gente chama, né? Então, sim, existem algumas práticas, e dentro dessas práticas, esses exemplos que você deu, de caça-palavras, né, o pessoal joga xadrez, jogo da memória, elas se enquadrariam dentro das práticas que a gente chama de desafios cognitivos, né? Então, manter o cérebro ativo, desafiado cognitivamente, né? Porque nesses casos, nesses jogos, né, que você comentou, você precisa exercitar principalmente uma área do cérebro chamada de córtex pré-frontal. Quem está me vendo aí na imagem, eu vou apontar onde é. É bem aqui a parte frontal, atrás da nossa nuca, a gente tem uma região que no nosso cérebro humano, ela é bem extensa, né, bem grande no cérebro humano, que é responsável, que é a última a se desenvolver, diga-se de passagem, que é responsável por tomada de decisões, que é responsável por flexibilidade cognitiva, que é a responsável pelo controle dos nossos impulsos primitivos. Então, essa é uma área bem racional do nosso cérebro, se eu tivesse que resumir assim. E essa área, sim, é estimulada por esses desafios cognitivos. Mas atenção, existe uma confusão sobre esses jogos e esses desafios deixarem a pessoa mais inteligente. E, na realidade, a inteligência é um conceito muito subjetivo dentro da neurociência, né? O que essas práticas fazem é desafiar, ou seja, estimular algumas áreas do cérebro específico que precisam de estímulo constante. Então, sim, essas práticas que você falou ajudam nesse quesito de desafio cognitivo. Mas eu vou te dar um outro exemplo de desafio cognitivo que vai estimular a mesma área mesma região cerebral. Por exemplo, você ir para o supermercado, e aí geralmente as pessoas levam uma lista, né? Principalmente pós-Covid aí, que o pessoal anda ficando com o que a gente chama de brain fog, que é uma névoa cerebral, um esquecimento, né? Que a gente tem observado pós-Covid, ou seja, um pioramento da memória, né? A gente anda meio esquecido. As pessoas vão para o supermercado com uma lista de compras. E aí, olha um desafio simples que a gente pode fazer para estimular a mesma área cerebral do que fazer uma palavra cruzada, por exemplo. Ir para o supermercado com uma lista, sim, mas se desafiar a chegar lá e lembrar da lista sem olhar a lista, né? Porque aí, hoje em dia, a gente escreve tudo, a gente grava tudo no celular, a gente tira foto de tudo, e a gente acaba esquecendo de exercitar o resgate da nossa memória, né? Então, isso é uma atividade, por exemplo, que você vai forçar o teu cérebro a lembrar aquilo que está na lista de compras. Claro que depois tu pode dar uma conferidinha, né, para ver se não esqueceu nada, mas é muito melhor do que você ir para o supermercado, já ir item por item, ir buscando sem desafiar o cérebro. Mas os desafios cognitivos não são só a única prática que fazem a gente chegar na vida adulta com uma vida muito saudável. Hoje a gente sabe da prática de exercício físico como muito importante. Quando a gente tem pacientes que se exercitam regularmente é 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, a gente vê uma alta liberação de uma proteína no cérebro chamada de BNDF. Tá? É uma proteína que protege os neurônios. É uma proteína que, quando ela está presente, ela serve como um escudo do cérebro. Então, a gente sabe que lá na velhice a gente tem a perda de neurônios, a morte de neurônios de uma forma natural, né? E fisiológica do nosso corpo. E tem uma proteína que serve de escudo. E para liberar ela, a gente precisa praticar exercício físico. Então, isso é um dos exemplos que a gente pode ter dessa proteção dessa saúde cerebral. Então, eu diria desafios cognitivos, prática de atividade física, ter uma boa rotina de sono. O sono,
ele é essencial para o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa dormir. Por quê? Durante o nosso sono é o momento em que o nosso cérebro faz uma faxina. É como se o cérebro está ativo, tá? Muitas pessoas acham que o nosso cérebro desliga, mas na realidade ele continua trabalhando, mas ele trabalha de uma forma diferente. Então é como se ele revisitasse tudo que você passou durante o dia e escolhesse o que ele vai armazenar ou não. Então o sono ele é muito importante para a memória. Então, eu sempre digo para os meus alunos, né, porque eu tenho um curso online e ensino as pessoas sobre cérebro humano, muitos concurseiros me procuram, porque são pessoas que estudam muitas horas por dia e precisam de estratégias para que isso que eles estudam seja consolidado de forma mais intensa, né, naquele período de tempo de estudo. Então, eu pergunto sempre, como é que está o teu sono? Porque é durante o sono que o cérebro vai armazenar isso que você está estudando durante o dia. Então, não adianta você estudar 20 horas por dia e dormir 4, porque vai ser um gasto de energia para o cérebro e ele não vai armazenar. Existe um estágio do sono específico onde o cérebro faz a consolidação de memórias. E, além disso, também é durante o sono que o cérebro faz uma faxina no sentido de células que procuram neurotoxinas que a gente vai acumulando durante o dia e elimina essas neurotoxinas. Então, olha a importância disso para uma proteção também imunológica do nosso cérebro. Então, hoje em dia a gente vive numa sociedade muito produtivista, onde a gente, sabe aquela coisa assim, trabalha enquanto eles dormem e pessoas sofrendo muito com burnout, por exemplo, enquanto a gente não parar para olhar e entender a importância do sono para o cérebro humano. Então, eu diria que os 3 pilares, respondendo essa tua pergunta, para proteger o nosso cérebro, para chegar lá na velhice com um cérebro saudável, um cérebro ativo, um cérebro afiado, é isso. Uma rotina de sono de qualidade, atividade física e os desafios cognitivos, que aí entra esses exemplos que você falou e outros. Ricardo está aqui na nossa audiência de Santos, João Ferreira de Moraes, Alia, Romeu Mota Castanha, Miguel Aguilera, Mauro Garcia, o Vladimir Luquezzi, Devanir Vigilato de Itápolis, o Antônio Correia, Antônio Freire, Francisco Ferreira de Oliveira, Alice Pedro, Cida Mariano, a Cleusa Muniz, o João Ferreira eu já falei, Laurival Nista Filho, Miguel Aguilera, Fátima Mendonça, Elaine Santos Bezerra, Marco Antônio Desotti, a Ana Maria Moraes, todo mundo aqui atento, não é? Às explicações sobre esse tema tão interessante que é o cérebro. Estamos conversando aqui com a doutora Ana Carolina Martins, que é cientista, não é? E hoje aqui ajudando a gente a desvendar os mistérios, não é? do cérebro. Tem muitas perguntas aqui chegando pelo nosso WhatsApp em 11 99904 8756. Daqui a pouquinho a gente vai repassar aqui para a doutora, mas essa questão do sono é importantíssima, né? Porque enquanto a gente está ali dormindo, o cérebro tá acordadão, né, doutora? Tá ali fazendo aquela faxina, tá processando as memórias, tá captando tudo, né? Mas, então, o sono ele é importante, a gente sempre bate nessa tecla aqui no Plantão Médico Bandeirantes, da atividade física, da alimentação saudável, tudo isso também vai colocando junto ali no pacote, né? Uma noite bem dormida, atividade física, alimentação saudável, o sol também, não é? A luz solar faz muito bem, né, para o desenvolvimento, para o cérebro. O cérebro gosta do solzinho, não gosta não, doutora? Gosta. Uma das dicas também que a gente dá para as pessoas que querem regular a sua rotina de sono, né? Porque pode me dizer assim, muito bem, doutora Ana, você está falando para eu dormir melhor, mas como que eu faço isso, né? Diante da minha rotina X, Y e Z, né? Então, tem algumas microestratégias que a gente pode ir implementando que vão fazer a diferença num todo. E aí vem a importância da gente usar os conhecimentos da biologia, da neurologia, para a gente conseguir pensar nessas práticas juntos, né? Então, você falou muito bem sobre a exposição à luz solar. O nosso cérebro, o nosso corpo, aliás, ele possui um relógio biológico interno, que se chama ciclo circadiano. É um ciclo onde ele repete todo dia as mesmas coisas. Por exemplo, quando a gente acorda, existe no nosso cérebro a liberação de um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol é o que o pessoal chama de hormônio do estresse,
mas na realidade ele é um hormônio que ele é quase um hormônio de luta ou fuga, ele nos deixa em estado de alerta. Então é como se o nosso corpo acordasse e aí ele fosse banhado por um hormônio que teoricamente nos deixa ativo. Isso quando a gente está pensando lá nos nossos, nossos ancestrais, né, que viviam em cavernas, que dormiam em cavernas, que tinham que acordar e estar preparado para lutar contra um tigre, né? Isso faz sentido. Hoje em dia a gente que acorda e vai mexer no celular, ou acorda e vive nessa vida moderna onde a gente não precisa ter esse perigo de lutar pela sua sobrevivência, isso se manteve. Então, a gente tem essa liberação desse cortisol e isso vai se regulando, esses níveis desses hormônios vão se regulando ao longo do dia. Então, a gente acorda, tem um pico de cortisol, baixo cortisol, né, diminui a nossa tensão, a gente vai ficando mais alerta, vai passando o dia, vai tendo modulação de outros hormônios, chega à noite, o nosso cérebro libera melatonina, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é essa substância que dá esse torpor, né? Essa que induz o nosso sono. Então, a melatonina, ela é uma substância produzida pelo nosso próprio corpo. E aí pode haver, de acordo com a rotina de cada um desequilíbrio dessas moléculas, dessas substâncias. E o sol, Danilo, que tu falou, ele entra nesse ciclo nos ajudando ao cérebro de manhã cedo. Então, a melhor coisa é acordar e se expor à luz solar, ou seja, abrir a janela. E aí eu já fiz, como cientista, meus próprios experimentos, né? De medir o que a gente chama de lux, que é a quantidade de luz emitida por uma fonte de energia, né? Uma fonte elétrica ou solar. E existe uma quantidade absurda de diferença quando eu meço a quantidade de luz saído, por exemplo, da minha varanda, quando eu abro né, o blackout, enfim, e a quantidade de luz de uma lâmpada LED, por exemplo. Então, isso é uma escala, assim, quando eu medi de 100 vezes mais, sabe? Então, o nosso cérebro precisa se expor a essa quantidade de luz do sol, né, do dia. Pode ser um dia nublado que vai entrar igual, uma quantidade de luz muito mais significativa do que se ligar uma lâmpada LED, por exemplo, do nosso quarto. E essa luz que está entrando ajuda a regular esse ciclo circadiano, ou seja, ele ajuda a dizer para o cérebro, é dia, libera cortisol, vamos começar o nosso ciclo. Do que diferente, né, do que a gente vê de pessoas que acordam, mas ficam deitadas num quarto super escuro, né, que ligam uma luzinha, ficam ali no breu, né? Esse cérebro, a gente precisa ajudar o nosso cérebro também, né? A gente precisa dizer para ele, bom, é dia, acorda, e a exposição à luz solar, ela faz isso. Além de ser um fator essencial aí para o processo de produção de vitamina D, que a gente sabe que é muito importante e atua aí em várias regiões do nosso corpo. Tá? Outra prática que a gente pode ter para ter uma boa rotina de sono é, antes de dormir, evitar a luz azul, que é a luz emitida pelos equipamentos eletrônicos, né? Então, o uso do celular à noite, e aí eu vou voltar lá para a explicação da melatonina, ela diminui a produção de melatonina. Então, a gente tem uma substância que naturalmente é produzida pelo nosso corpo para nos ajudar a entender quando é o momento de dormir, que vai nos dando aquela preguiça, sabe? O famoso torpor, leseira, assim. É essa substância que diz para o nosso cérebro, bom, tá na hora de dormir. Quando eu uso um equipamento eletrônico que emite o que a gente chama de luz azul, que é um tipo de luz, essa luz azul, ela impede, ela diminui a produção da melatonina. E aí você, quando vê, se já passou 2, 3 horas, você tá no celular e você tá sem sono. Então, tem uma desregulação desse ciclo, desse relógio biológico. Por isso que é tão importante a gente entender como essas práticas, não é só eu vir aqui e falar para vocês, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que fazer atividade física. É explicar porque biologicamente isso vai ajudar a manter esse cérebro ativo e saudável. Então, eu acho que é uma dos meus propósitos de vida, quando eu comecei lá no meu canal no Instagram, né, no meu perfil, é divulgar e explicar para as pessoas, tem que se expor à luz solar por causa do cortisol,
não pode usar equipamento eletrônico antes de dormir por causa da melatonina, né? E eu acho que quando você explica e a pessoa entende e você dá um embasamento científico, a gente vai caminhando juntos, né, para pensar estratégias que melhor favorecem a nossa vida, a nossa saúde, principalmente cerebral. Olha, tem muitas mensagens aqui, eu vou tentar repassar todas, espero que dê tempo aqui, mandar um abraço para a Loreta Bellini, para a Odélia Vido, para Maria Elizabeth Gianotto, Elizabeth Ticha, Toninha Escatena, Maria Queiroz, o Carlos Henrique Figueiredo, a Lenise Vilaça, o Marcelo, o professor Arnaldo Lorenzato, que outro dia encontrei aqui, veio gravar aí o Masterchef, o Luiz Carlos Santa Rosa Guarujá, e tá rolando, viu, pessoal? Tá rolando o sorteio aqui de ingressos para várias peças, melhores peças em cartaz aqui em São Paulo. Tem Ânima hoje, dia 31 de maio, sábado às 20 horas no Teatro B32. Clô pra Sempre, hoje também, dia 31, sábado às 18 horas no União Cultural. I Love Neide, dia 31, hoje, sábado, às 9 horas da noite. Reconciliação, amanhã, domingo, 1º de junho, no Teatro União Cultural. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, dia 6 de junho, sexta que vem, às 21 horas, no Teatro União Cultural. Só mandar mensagem ali no meu Instagram, @Danilo Gobato, com seu nome completo, um documento, telefone para contato e qual dessas peças que você gostaria de assistir. Doutora, vamos lá, vamos tentar repassar aqui todas as mensagens, né? Tem mensagem aqui perguntando se é verdade ou mentira que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro ou se isso é coisa de filme de ficção científica, hein, doutora? É muito boa essa pergunta. Obrigada aí ao ouvinte que fez a pergunta. Eu sempre, como cientista, eu tenho essa missão de levar informações que a gente cientificamente consegue comprovar. A ciência, ela não chega... ela não é uma ciência instantânea, né? Tudo que a gente construiu, o conhecimento que a gente sabe hoje, ele foi construído ao longo do tempo. E respondendo à pergunta, isso é um mito, é o que a gente chama de neuromito, tá? A gente tem uma classificação de informações incorretas, as famosas fake news dentro da área das neurociências, que a gente chama de neuromito, mas teve uma razão de ser por ter essa informação. Na realidade, há muitos anos atrás, antes da década de 90, a gente acreditava que o cérebro, ele, como eu falei, ele era imutável, ele não mudava ao longo do tempo. E, além disso, saiu uma pesquisa mostrando que quando uma área cerebral, a gente tinha poucas metodologias, né, disponíveis também, a gente não pode julgar lá os cientistas da época, né? Saiu uma pesquisa científica mostrando que em determinadas tarefas, quando uma área era ativada, a outra era desligada. É como se fosse um circuito liga e desliga, né? E aí, o máximo que eles conseguiram investigar de atividade cerebral numa dada atividade, que eu não vou lembrar qual era, completar um teste, alguma coisa, se tinha 10% só do cérebro, nunca se ultrapassava 10% do cérebro, eles não conseguiram registrar uma atividade maior que 10% do cérebro. Mas isso a gente sabe que é por causa das metodologias que antigamente eram mais ultrapassadas e a gente não conseguia mesmo fazer o mapeamento da atividade cerebral de forma acurada. Então surgiu esse paper e aí a mídia divulgou como nós usamos só 10% do nosso cérebro, mas isso é um mito, tá? Hoje a gente sabe que a gente não usa 100% do nosso cérebro ao mesmo tempo. Na realidade, isso acontece quando uma pessoa está tendo uma crise epilética, assim, né? A gente tem uma sobrecarga do funcionamento cerebral, mas o nosso cérebro, ele conversa entre si. Então, quando a gente vê imagens tipo essas aqui, ó, onde a gente, para quem não está me vendo, quem está só me ouvindo, eu estou mostrando um cérebro, as divisões anatômicas que a gente faz, a gente dá nome para cada região cerebral, por uma questão de melhor estudar elas, né? Então a gente chama de lobos cerebrais. A gente sabe que cada lobo tem funções mais específicas, porém, todas essas áreas se comunicam entre si. Então, por exemplo, vocês estão me ouvindo, né? Tá chegando numa região cerebral essa informação que tá mandando para outra que tá registrando o que eu tô falando. Quem tá ouvindo e me vendo tem outras áreas envolvidas e essas áreas se comunicam entre si. Então esse é um neuromito. A gente usa mais que 10% do nosso cérebro. E outro neuromito, Danilo, já vou aproveitar o embalo, é que nós temos um hemisfério do cérebro mais racional e o outro hemisfério mais emocional.
sabe? Já tem umas figuras rolando por aí, assim, de um lado mais abstrato, mais racional, mais de cálculo, de geometria, mais analítico, e o outro lado, o outro hemisfério, mais criativo, mais emotivo, e isso na prática não condiz, tá? A gente tem dois hemisférios, sim, o direito e o esquerdo, tá? Então, de um lado do cérebro, a gente tem um hemisfério direito, outro esquerdo, mas eles se comunicam entre si o tempo todo através de uma estrutura que a gente chama de corpo caloso. Então, basicamente, quase todas as estruturas que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho do lado direito do nosso cérebro. Elas são estruturas simétricas, inclusive, né? Poucas estruturas só tem de um lado do cérebro. E esses hemisférios se conversam entre si. Tá? Então, também um outro neuromito é dizer que um lado é mais criativo e o outro é mais racional, sendo que a gente tem, sim, estruturas que cumprem esse papel, ou mais racional ou mais emocional, mas elas estão localizadas em ambos os hemisférios do nosso cérebro. E existe alguma diferença de gênero? O cérebro no homem é diferente do cérebro Sim, da mulher, de tamanho, de peso, de conexões? Tem, doutora? Existe. O cérebro do homem, ele é um pouquinho maior e um pouquinho mais pesado, assim, coisa de... Para vocês terem uma noção, o cérebro humano, ele, em vivo, né, ele pesa cerca de 1,4 kg na mulher, e no homem, geralmente, 1,5 kg. Tá? Então, a gente tem aí essa diferença de 100 gramas. O cérebro da mulher tem algumas regiões, principalmente depois que ela vira mãe, algumas regiões que se desenvolvem mais, regiões relacionadas ao vínculo afetivo e ao processamento das emoções, que é o que a gente chama de sistema límbico, tá? Mas essas, na prática mesmo, são um cérebro maior no homem, por exemplo, não quer dizer mais inteligência ou mais, né, não está relacionado, não tem uma explicação intelectual, cognitiva por trás dessas diferenças. Mas a gente vê algumas diferenças sutis entre o cérebro de homem e o cérebro de mulher, sim. O tamanho, né? Muitas vezes a gente fala, né, que quanto maior, né, mais inteligente, mas isso, acho que até o cérebro, né, acho que até o cérebro do Albert Einstein foi estudado, né, foi ali fatiado, colocado numa lâmina, não teve uma história assim? E acho que seria até um pouco menor, não é, doutora? O nosso cérebro, ele muda muito, né, Danilo? Então, assim, por exemplo, na terceira idade, esse cérebro, ele vai atrofiando. Então, se eu pego um cérebro de um infantil, ele não está desenvolvido o suficiente, ele não atingiu o tamanho máximo que ele vai atingir na vida adulta. Se eu pego um cérebro na terceira idade e vou estudar lá no meu laboratório, eu vejo que é um cérebro menor, mais atrofiado, com menos neurônios. Então, a gente tem oscilações do nosso cérebro dentro da nossa própria vida. E um cérebro maior não significa um cérebro mais inteligente. Tem uma pesquisa muito boa da Suzana Herculano, que é uma neurocientista brasileira. Hoje ela não mora mais no Brasil, ela faz sua pesquisa fora, mas ela foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela que contou o número de neurônios do nosso cérebro. Então, ela é uma pesquisadora muito renomada na área das neurociências, e ela descobriu que nós temos 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro em geral, né? Então ela fez uma sopa de cérebro e contou literalmente esses neurônios. E a gente hoje sabe que a inteligência, né, não gosto muito de usar esse termo, mas a capacidade cognitiva de um indivíduo, ela está relacionada com o número, a complexidade de conexões, que é o que a gente chama de sinapse, que é a conversa entre um neurônio e outro. Então, neurônios são as células do nosso sistema nervoso central e periférico. Então, esses neurônios conversam entre si, eles fazem pontezinhas entre si. Então, quanto mais complexa essa rede cerebral, maior capacidade cognitiva, o que a gente chama de reserva cognitiva, tem aquele indivíduo, né? Então, não é, por exemplo, se eu pego o tamanho de um cérebro de um elefante, ele é muito maior que o cérebro humano, mas isso não quer dizer que ele tenha maior reserva cognitiva, porque ele tem muito menos neurônios e mais empobrecido com relação às conexões, né, às sinapses que a gente chama. Então, desculpa, doutora.
em cérebro, o tamanho também não é documento. Então, a gente não parte desse princípio. Muito bom. Passando aqui pelos nossos ouvintes, a Mariana Eliane Dias está aqui acompanhando no Tatuapé, o Ricardo Sanches no Guarujá, o Emerson Jarmelo também está aqui, a Kátia, o Roberto Donizete de Mauá. Tem uma pergunta aqui, doutora, rapidinho, se a pessoa que tem um sono induzido por medicação tem o mesmo sono necessário comparado com uma noite de sono sem medicação? O cérebro entende da mesma forma? Excelente pergunta, e a resposta é não. A partir do momento que você induz o sono por um ou depressor, né, do sistema nervoso, ou um indutor de sono, é como se o cérebro se forçasse a entrar naquele estágio do sono. Então, a gente tem fases também, N1, N2, N3, o sono REM, né? Então, a gente tem essas fases do sono. E a partir do momento que você induz através de medicamento, não tem a mesma qualidade de sono que uma pessoa que tem uma boa rotina de sono. Isso porque, se a gente for pensar lá nas substâncias, por exemplo, na melanina, na melatonina, que é só uma que eu tô falando, a melatonina que faz você começar a cair. Tem várias coisas que acontecem depois da melatonina ser liberada. Por exemplo, você diminui a temperatura corporal, você diminui a frequência cardíaca, você aumenta a questão de oxigenação. Tudo isso vai acontecendo no nosso corpo antes da gente começar a entrar, a dormir de fato, a entrar no primeiro estágio do sono. Quando você induz através de medicamento, é como se o cérebro desligasse. Não desligasse porque parou a atividade cerebral, mas ele foi induzido, ele foi forçado a entrar naquele estágio de sono. E não aconteceu tudo isso. Por exemplo, usuários que relatam, usuários de Zolpidem, né, que é um medicamento utilizado para as pessoas dormirem, relatam, assim, quase como um blackout, assim, eu tava ali, eu tomei o remédio, deitei e não me lembro de nada, apaguei, né, tem relatos que as pessoas podem fazer coisas, né, através de uma insônia, mas, assim, é outro tipo de sono, a gente não tem a consolidação desses ciclos da fase do sono, tá? Então, por isso que a gente tenta, o medicamento, ele é necessário sim, em alguns casos, tá? Porque tu precisa induzir esse paciente ao sono, porque sem sono não há saúde mental, mas a ideia é que esse medicamento seja retirado, seja feito desmame, que a gente chama, né? Que vai retirando o medicamento aos poucos para que esse paciente desenvolva por si só uma rotina de sono. Vander de São Bernardo do Campo, sensacional a entrevista, o conteúdo sobre o cérebro, o Souza, Denise Corrochano, Alexandre Galvão, Cida Mariano, Maria de Lourdes. Como eu sempre falo, o horário é apertado, a gente não vai conseguir aqui repassar todas as mensagens, infelizmente, mas eu queria antes, né, que eu me perca aqui, queria passar o Instagram da doutora, porque lá tem vários conteúdos, tem lives, tem dicas, né, que é genética.neurociência, genética.neurociência no Instagram, e aí tem várias tira dúvidas, né? As lives, os conteúdos que a doutora acaba ali compartilhando com os internautas, né? Pra gente encerrar aqui, doutora, que é a mensagem de muitos, eu vou concentrar numa só. Como que o cérebro capta, processa e guarda as memórias, né? Porque tem algumas lembranças que elas são muito nítidas, né? A gente lembra da roupa que a gente tava, do cheiro, das cores, das pessoas. E outras situações que até também eram situações marcantes, importantes, uma data comemorativa, uma viagem, um show, aquilo era importante pra gente, a gente custa lembrar, a gente vai puxando pela memória, a gente não consegue ali. Por que acontece isso, hein? Muito boa essa temática, Danilo, muito obrigada. A memória é a forma do cérebro armazenar e evocar informações. Então, a gente diz, um dos maiores estudiosos de memória que a gente tem foi um pesquisador brasileiro chamado Ivan Esquerdo. Na realidade, ele era argentino, mas ele viveu a vida toda aqui no Brasil, fundou o Instituto do Cérebro aqui de Porto Alegre. Estou falando aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Não dei essa informação, mas ele é um dos grandes pesquisadores e ele diz que para ser considerado memória, a gente precisa entrar em contato com uma informação, um conhecimento ou uma experiência
né? Algo que tu queira gravar. Isso tem que ser armazenado no que a gente chama de memória de longo prazo, porque a gente tem aquela memória de curto prazo, que é aquela que você armazena por um curto período de tempo e depois isso é deletado da circuitaria neural. E depois que você grava essa memória, você tem que ser capaz de evocar essa memória, ou seja, puxar pela memória mesmo aquela informação. E o nosso cérebro não consegue armazenar todas as memórias. Então, ele escolhe, durante o sono, quais informações ele vai armazenar e quais ele vai deletar do nosso cérebro. E isso acontece, Danilo, muito relacionado com uma coisa que tu falou, que foi as emoções, tá? Então, tudo que tá muito intenso emocionalmente, carregado de uma carga emocional, que é processada lá naquelas estruturas que eu falei, que é o sistema límbico, estruturas do sistema límbico, é como se o sistema límbico dissesse para o hipocampo, que é uma região cerebral também responsável pelo armazenamento de memórias. Assim, grava essa informação, tá? Então, informações que são gravadas tendem a ser gravadas mais fortemente quando elas estão relacionadas com a nossa emoção. Isso para o lado bom ou para o lado ruim, né? Então, por exemplo, um evento muito marcante, o nascimento do teu filho, o dia do teu casamento, né? Emoções assim, você costuma gravar isso e gravar com informações sensoriais, né? O bolo da minha avó. Quando eu lembro, eu vejo uma toalha parecida com a toalha que ela usava, eu sinto o cheiro do bolo da minha avó. Então, essas memórias, elas são gravadas com essas informações sensoriais. Tanto para o lado negativo também. Então, uma pessoa que passou por um trauma psicológico, um abuso, uma experiência muito emocionalmente intensa, ela também vai gravar, o cérebro vai armazenar essa informação de forma muito forte. Os mecanismos da memória são mecanismos muito complexos. Muitas vezes o cérebro preenche lacunas também. Vocês já perceberam que às vezes o nosso cérebro inventa algumas coisas que não aconteceram para colocar no meio de coisas que aconteceram. Porque cada vez que a gente revisita uma memória, ela é como se ela fosse gravada de novo no nosso cérebro. Então, muitas vezes, a gente também distorce algumas memórias, o nosso cérebro faz isso, tá? Então, esse assunto de memória é um assunto muito, muito legal. Mês que vem, já quero deixar aqui de primeira mão, eu ainda não anunciei lá no meu Instagram, mas já que tu comentou sobre isso, mês que vem, eu vou fazer um workshop só para falar de memória. Então, vai ser uma aula, assim como a gente está falando aqui, uma aula que vai ficar gravada, mas a ideia é ser uma aula online, né, num sábado, para a gente conversar sobre a memória. Porque isso é um assunto muito importante nos dias atuais, quando a gente está falando de memórias para estudo, né? Então, assim, como consolidar melhor as memórias. Mas a gente também, como eu disse, é muito importante a gente treinar a nossa memória, porque tem isso também, a gente consegue treinar a nossa memória através da neuroplasticidade, num momento onde a gente está vivendo pós-pandemia, onde muitas pessoas que tiveram Covid relatam isso, né? Maior esquecimento, né? Uma perda da memória de curto prazo. Então, a gente sabe que a gente consegue treinar a nossa memória, e eu acho que é um tema muito importante para a gente falar, principalmente pós-Covid, tá? Mas é um tema bem complexo. Lá no meu Instagram tem uma postagem também que fala sobre memória, e é isso que eu disse no começo do programa. Quanto mais a gente conhece sobre o nosso cérebro, mais a gente consegue pensar estratégias que beneficiam e ajudam, são aliados, né, no nosso dia a dia para melhorar aí nossa performance, tanto pessoal quanto profissional. Eu aprendi também lá no seu Instagram que o cérebro não gosta ali de multitarefas, né? Que ele é focado em uma só. Mas o nosso próximo convidado, ele faz milagre aqui, viu? Porque ele manipula bonecos, ele abre a boca, ele mexe o olho, ele dá risada, ele fala. É um ventríloco, é ator, humorista, viu, doutor? Então daqui a pouquinho a gente vai descobrir aí como funciona o cérebro do Orley Santana, porque com toda certeza é diferenciado, viu, doutora?
Os artistas têm esse cérebro, assim, mais diversificado mesmo. Que Doutora, é por queria te agradecer natureza. demais, viu, pelo papo. Faltou tempo, mas a gente marca numa próxima para continuar entendendo o Isso. cérebro, falar de sentimentos, falar de emoções, falar de doenças também, não é? E convidar mais uma vez o ouvinte aqui a acompanhar no Instagram aqui, que é é, genética.neurociência. Doutora Ana Carolina Martins, genética.neurociência. Essa entrevista vai estar disponível na íntegra no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também em podcast, quem preferir por áudio, é só pesquisar ali por Do Bom e do Melhor, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast, no Spreaker, em todos os agregadores. Doutora, foi ótimo, brigadíssimo, obrigado por fazer parte dessa edição especial aqui de 150, programa de número 150. A gente volta a se falar em breve, viu? Muito bem. Danilo, muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Eu esqueci de te falar que eu falava demais, tá? Então, assim, Imagina, fico disponível, convidado é fico bom quando disponível fala, para né? uma próxima, fico disponível para uma próxima oportunidade. Eu sempre gosto de aproveitar esses espaços para falar sobre o cérebro, para divulgar informações que são realmente fazem diferença na vida das pessoas. Acho que isso é o meu propósito de vida, assim. Fico muito feliz com esses convites, fiquei muito feliz com o teu convite. Com certeza estarei aqui numa próxima vez, aguardo o convite. E convido a todos também, aqueles que querem aprender sobre o cérebro humano, que não sabem por onde começar, que não. Né, eu digo assim, a gente não precisa ser todo mundo neurologista, mas o básico do funcionamento do cérebro humano nos beneficia e muito como seres humanos e como profissionais. Então, lá no meu Instagram, eu tento ser o mais lúdico, o mais acessível possível, sabe? Esmiuçar um tema tão complexo. E lá vocês vão tem tantos conteúdos gratuitos ali que eu faço com muito carinho, mas também tem o curso online, tem e-book para professores, vai ter o workshop agora sobre memória, tem uma aula falando sobre neuroplasticidade. Eu acho que isso abre portas para o autoconhecimento. E eu sempre aproveito esses momentos assim que eu tô, né, em espaços para falar, para estimular, dizer para as pessoas que vale um investimento sobre o nosso cérebro. A gente precisa chegar, ter uma vida de saúde cerebral, ter alerta, ficamos sempre alertas sobre a nossa saúde mental, nossa saúde cerebral, e são pequenos passos que a gente consegue fazer, implementar dia a dia para melhorar aí a nossa saúde cerebral. Muito feliz, Danilo, obrigada pelo convite, tá? Obrigado, doutora. Bom final de semana, viu? Igualmente. A gente vai continuar aqui no Do Bom e do Melhor, tem um intervalinho e na sequência o Ale